E aí, Lula ou Bolsonaro? Quem que ganha nessa disputa pelo agro? Quem fez mais pelo agro? Quais são os indicadores que apontam que Lula ou Bolsonaro foi melhor para o agro? Se liga nesse vídeo que a gente vai falar aqui de forma pontual e muito técnica sobre os dois presidenciáveis. Muita gente se pergunta, né, que o Bolsonaro fez muito pelo agro, o Lula fez também, né? Então tem muitos indicadores que podem mostrar isso e para já iniciar o vídeo eu quero falar para você que independente de qualquer ideologia ou partido que você tenha, eu resolvi compilar esses indicadores de forma bem neutra e mostrar realmente o resultado e o impacto disso de forma bem exponencial, né? A visão bem macro que o Brasil precisa para que a gente tenha prosseguimento nos negócios, né? Então, assim, a área que mais foi desmatada, quem beneficiou mais a agricultura familiar, tá? O que a gente pode esperar entre os dois candidatos, né? Vou analisar o plano de governo e depois entrar com 4 itens principais aí que a gente analisou para que você possa, possa contribuir na sua tomada de decisão. E no final eu vou falar o porquê que o Lula ganhou em 2 indicadores. Ele superou os números de Bolsonaro nos 2 indicadores finais. Então fica até o final do vídeo que a gente vai fazer uma conclusão e vai mostrar os indicadores para vocês, tá bom? Não vou me ater aos preços de commodities em si. Mas na época do Bolsonaro, do Lula, o preço do boi era R$80, arroba, 70, do Bolsonaro é 300. Isso aí não é válido no meu ponto de vista, porque a correção da inflação e a correção dos preços de fertilizantes e insumos aumentaram demais, então não tem como a gente atribuir ao fato de um governo ou de outro ter sim valorizado o setor pelo número do valor da arroba, em si pelos outros indicadores que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, o plano de governo, tá? O plano de governo do Lula para o agro, né, conforme a sua divulgação, ele diz que vai estimular financiamentos, compras governamentais e investimento público, ou seja, aumento da máquina pública, né, aumento da presença governamental no agro em si, né, e a ênfase em inovação e transição ecológica, energética e digital, né, tem aquela pegada mais social, né, que falam, né, que é a coisa mais inovadora, né, que é clean. O programa afirma também que irá criar uma agroindústria de primeira linha, além de fortalecer o Programa Nacional de Insumos, Máquinas e Implementos Agrícolas, né? E aí, para combater a inflação de alimentos, já que estamos falando do agro, né, ele propõe a criação de uma política nacional de abastecimento com a retomada de estoques reguladores. Então, eu vou me ater muito a esse item aqui e eu quero que você estude sobre itens reguladores, né? Como que o governo e a interferência dele em itens reguladores como soja, milho, carne, né? Como que isso acontece em outros países que tentam fazer isso e o que acontece quando o governo tenta aumentar a sua máquina pública, estatizar mais, né? E fazer com que a gente tenha mais controle sobre o alimento do que não liberando para a iniciativa privada em si, tá bom? Então vou deixar para vocês pesquisarem. No contrário, o apoio do Bolsonaro, né, para o agro, ele lançou no plano de governo, né, agregação de valor na agropecuária e mineração, tá? É uma coisa que o Bolsonaro tem falado já na guerra da Ucrânia, né, que fortalecer a indústria de fertilizantes no Brasil, né? Para quem não sabe, a indústria de fertilizantes no Brasil não foi para frente por conta da posição dessas indústrias, né, que estão em posição de mineração, que o extrativismo ele acaba sendo inviável, né, pelo valor que eles conseguem extrair da terra, então acaba sendo um valor agregado muito baixo da extração naqueles locais, né? Então eles estão propondo algumas coisas junto ao Senado e a Câmara para ver como que consegue minerar melhor, extrair melhor os fertilizantes do Brasil, tá? Ele diz que vai estimular empresas modernas de beneficiamento após a colheita, né? Criar soluções sustentáveis, substituir o máximo de recursos fósseis e não renováveis, né? Ou seja, fortalecer a indústria de etanol, milho, né? Incorporar novas tecnologias biológicas digitais e portadores de inovação e fortalecer sistemas sustentáveis que aumentam a produção de alimentos e ainda cita que deve-se aumentar a produção nacional de fertilizantes, né? Então, mais uma vez, dando ênfase aí
em aumentar a produção nacional de fertilizantes, que é, vamos dizer assim, um gargalo muito grande. E já entrando nisso, a gente tem importado muito da Rússia, né? Importado muito de outros países fertilizantes, porque o Brasil não é autossuficiente, está longe disso, né? E isso afeta muito na balança comercial, tá? A gente tem a balança comercial como indicador e também já entrando e também voltando um pouco àquele assunto sobre regular os estoques de alimento, né? E criar cotas ou criar estoques reguladores. O Lula disse que numa das palestras dele, né, numa das divulgações, comícios dele, ele disse que tem que sim criar uma cota de exportação de carne, porque esse produto tem que ficar no Brasil, né? O brasileiro tem que comer mais picanha. Então vamos lá, a Argentina tentou fazer isso aí em 2020, a inflação bateu em 70% em 2022, então quer dizer, a cota de exportação não funcionou para eles. Tá? E eles tiveram o menor consumo de carne bovina em 100 anos. Tá? É o menor consumo de carne bovina em 100 anos na Argentina. Ou seja, quando eu pego um setor que está enriquecendo o país, eu desestimulo ele, falo, você não pode vender caro, não tem um teto aqui. Eu desestimulo a geração de riqueza, ou seja, eu deixo de atrair dinheiro, investidor, riqueza para o país, e acaba acontecendo isso que a gente está vendo na Argentina. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Numa rua de comércio popular, ele conta que foi obrigado a aumentar os preços para conseguir ter algum lucro. O sanduíche passou de 250 para 400 pesos, reajuste de 60% em um mês. O preço da carne aqui na Argentina é obsceno. O preço da carne na Argentina é obsceno, esta é a verdade. Como pode um país com tanta carne ela ser tão cara? Que seja o país com carne e seja tão cara. Portanto, a Argentina é um case do que não fazer com relação à cota de exportação. Vamos tomar muito cuidado com isso, tá bom? E já entrando na balança comercial, a balança comercial ela vai falar o quê? O que nós vendemos de riqueza no agro e o que nós recebemos de volta ou importamos, né, dos outros países, ou seja, quanto de riqueza que ficou para o agronegócio. Tá? A balança comercial é um dos itens principais quando você analisa a produção de riquezas e a importação de riquezas e o que ficou realmente no país, tá bom? Então a gente tem aí no acumulado do governo Bolsonaro, a gente dos 3 anos e 8 meses que foi analisado o indicador que a gente tem em mãos, no Bolsonaro ele importou 53,7 bilhões de dólares, tá? E exportou 372,7 bilhões de dólares, tá? Ou seja, ele no acumulado de 3 anos e 8 meses, se a gente pegar o valor de 372 e diminuir por 53, a gente vai pegar esse valor que ficou, né, que sobrou, e dividir por 372, a gente tem 6,9, um indicador de 6,9 a mais de riqueza que ficou no Brasil, ou seja, quase 7 vezes mais do dinheiro que ele exportou voltou para o Brasil em forma de riqueza. Então, esse dinheiro ficou 7 vezes mais no país, tá? Quando a gente compara com a importação. No acumulado de 8 anos do Lula, lembra que eu falei para vocês que eu não vou falar da inflação nem nada? Não é justo a gente comparar com a inflação, porque se a gente corrigir esse valor do Lula pela inflação, realmente ele vai destoar e enfim. Então a gente não tem como comparar com a inflação, mas no acumulado de 8 anos, a gente tem do Lula 446 bilhões de reais foram exportados e 82 bilhões foram importados, ou seja, na equação que a gente fez, 5,4 valores, né? A equação de 5,4 números de riqueza, vezes riqueza, ficou no Brasil. Então, ou seja, tudo que ele importou, 5,4 vezes mais ficou no Brasil em forma de riqueza quando comparado ao que ele exportou. Então, o Bolsonaro 6,9 e o Lula 5,4, ou seja, no indicador balança comercial, o Bolsonaro está saindo muito melhor, ele está exportando muito mais do que importando, tá bom? E é essa conta que fecha, né? Mais riqueza, 29% a mais de riqueza está ficando no país no agronegócio, tá bom? Lembrando que isso é tão importante para o país que em 2003, 2004, 2005, o Lula pegou essa carona do boom das commodities, né? A China estava crescendo 54% ao ano, e isso fez com que um estímulo de riqueza muito grande ficasse no país, né? Fazendo com que ele pudesse criar programas sociais, né? Investir mais na Petrobras, né? Que a Petrobras é uma indústria agro, e aí isso que fez
com que o Lula pudesse até investir mais na estrutura de poder, no caso da Petrobras, né, dos seus programas sociais, da máquina em si que ele tinha na mão lá para trabalhar, tá? E lembrando que eu não vou entrar no critério de corrupção, nem de desvio de verba, né? Isso aí eu deixo para você pesquisar também o que aconteceu com a Petrobras e os investimentos que eles fizeram em outros países, né? E o que está acontecendo com esses investimentos, se teve retorno algum desses investimentos, dos portos que eles criaram e tudo mais, tá bom? Então, é importante demais as commodities agrícolas para o país, para gerar riqueza e estimular até os programas sociais que até o próprio Bolsonaro vem fazendo, né? Porque sim, tem garantia das vendas das commodities, tem uma garantia de geração de riqueza muito alta o Brasil e o agro, tá? O segundo item é títulos de posse, né? A bandeira que muito dos candidatos de esquerda levantam é a questão da agricultura familiar. E o porquê disso é porque 70% dos alimentos que chegam no Brasil, segundo o IBGE, vem da agricultura familiar. Então, vejam a importância disso para o país como um todo. Então, eu, sabendo da importância da agricultura familiar, falei, deixa eu buscar títulos de posse. Quantos títulos de posse foram entregues para assentados, né? Assentados é a agricultura familiar. Então, a gente tende a entender que quanto mais posse foi dado, mais segurança jurídica para essas famílias que têm pequenas propriedades, quanto mais segurança jurídica eles tiverem, mais crédito eles vão conseguir no banco, né? Eles vão conseguir alavancar mais a produção, pegando empréstimo, né? Eles vão ter segurança de que aquela terra ninguém vai tomar deles, né? Nenhuma organização ou o próprio governo, né? Então, títulos de posse. Então a gente resolveu analisar. No Lula, ao longo dos 8 anos, ele distribuiu 99 mil títulos, tá? Desde que durante todo o mandato dele. Isso dá um número de 12.375 títulos por ano, tá? Esses são números oficiais do INCRA, tá joia? E o Bolsonaro, ao longo desses 3 anos e meio, né? 3 anos e 8 meses, tá? Ele distribuiu 400 mil títulos e essa taxa dá 106.660 títulos por ano, 1.000 títulos por ano, 106.660 mil títulos por ano, tá? Isso é 8,6 vezes mais do que o Lula entregou ao longo do governo dele inteiro, tá? E isso que a gente não passou nem 4 anos ainda do governo dele, tá? Então esperamos que esse número aumente ainda mais, porque fortalecendo a agricultura familiar, dando segurança jurídica para essas famílias, a gente vai ter realmente uma produção mais alavancada no Brasil. E já que estamos entrando em assunto polêmico, né? Nada mais polêmico do que desmatamento na Amazônia, legal, né? Então eu peguei os dados do PRODES, né? Coletei essas informações dos 8 anos de governo Lula e dos 3 anos e 8 meses do governo Bolsonaro e compilei essas informações e dividi por ano, tá? Para ficar uma comparação mais justa, até porque não tem como comparar 8 anos com 3 anos e meio. Então, realmente peguei por ano e a média anual eu vou mostrar para vocês do quanto que o Lula abriu de área, né? Sob o governo Lula foram abertos de área na Amazônia Legal, desmatado, e no Bolsonaro também. Mas antes disso, eu tenho que lembrar vocês que 61% da área do Brasil é protegida, tá? Não dá para fazer nada. Ela é protegida, seja por terra indígena, seja por qualquer outro fator, né? Que é a água, a reserva ambiental, parque ecológico, seja qualquer o que seja, 61% não pode fazer nada. Mais da metade do Brasil está protegido, não dá para fazer nada. E 39% seria mais ou menos o que a gente poderia aproveitar, mas dentro dos 39%, 8% só é área ocupada por lavoura e floresta plantada, 19,7% é por pastagem e 11,3% é cidade, macrologística, estrada, né? Infraestrutura, energética, mineradora, tá bom? Então, só a título de curiosidade. E vamos ver quem que abriu mais área durante o governo, tá? Temos aqui o indicador do PRODES, tá? Na média histórica dos 8 anos, o Lula teve um indicador de 13.314,5 km² abertos por ano de área na Amazônia Legal, né? Ou seja, ele desmatou 13.314 km² durante seus 8 anos, durante a média dos 8 anos do governo dele, tá? E o Bolsonaro, peguei a média também histórica dele por ano, tá? 11.405 km² abertos na Amazônia Legal, ou seja, o Lula desmatou mais a Amazônia do que o Bolsonaro, né? Então, 16,7% a mais
foram áreas abertas na Amazônia do que quando a gente comparado o indicador do Bolsonaro. Lembrando, gente, que quando a gente fala desmatamento, surge até uma dorzinha no ouvido, mas não quer dizer que o desmatamento ele é ilegal. Pelo contrário, todos esses dados aqui do PRODES são dados coletados de áreas abertas legais, tá? Elas foram realmente, tiveram uma autorização ambiental para isso e isso aconteceu de forma legal. Lembra do indicador que eu falei que 61% da área está protegida e 39% está aberta à agricultura ou cidade, macrologística e mineração? Então é isso, galera. Não se apegue a isso. Desmatamento da Amazônia não quer dizer que está acabando com a Amazônia. Pelo contrário. Esse aqui o Lula ganhou. Ele abriu mais área, tornou o agro mais forte na Amazônia do que o Bolsonaro, né? Quando a gente comparado ao indicador desmatamento, tá joia? Então, um dado realmente interessante para a gente analisar. E se você tem dúvida disso, eu vou deixar o site do PRODES aqui embaixo para você coletar essas informações por si só, tá joia? E quando a gente fala, né, a gente tem falado em segurança jurídica para os assentados, né, para todas as famílias que trabalham no agro, eu resolvi coletar também um número que por curiosidade, o Lula ganhou assim de longe, né, tá bem à frente do que o Bolsonaro, né? Eu resolvi falar de segurança jurídica porque segurança jurídica diz respeito muito a empréstimo de banco, né, a atrair investidores para o Brasil, né? Você tem lá, sei lá, 10 mil reais, você compraria um carro que você sabe que ele não tem o documento, que ele não tem uma segurança de que você vai ter a posse dele? Então isso que o Brasil está investindo, tá? Ele está trazendo segurança jurídica quando a gente dá títulos de posse, quando a gente atrai isso, a gente atrai novos investimentos para o Brasil, atrai novas riquezas e com isso a gente tende a acreditar muito mais no negócio do agro como um todo, tá? Imagine você tendo um carro também, comprando esse carro e aí organizações tentando tomar esse carro de você o tempo todo. Que segurança que você tem de comprar um carro no futuro? Nenhuma, né? Então eu resolvi falar sobre isso, falar sobre invasões a propriedades privadas durante os dois governos, tá? E falando em quantidade de invasão, o Lula foi bem à frente, tá? Quando quesito a invasão, ele foi bem à frente, tá? O Lula, no total do governo dele, foram 2.000 invasões, tá? Segundo os dados do INCRA, dados oficiais, tá? E no Bolsonaro foram somente, adivinham, quantidade de invasão de terras, propriedades privadas rurais? 15, tá? Ou seja, qual governo que estaria mais apto a trazer segurança e investimentos de fora para o Brasil? Tá? Reflete um pouco aí. Tá? Lembrando que a maioria da galera tem uma visão muito romântica de invasão, MST, organizações que estão afins, né, de distribuir renda, né, e tudo mais. E eu vou deixar aqui para vocês uma notícia do presidente do MST falando, né, acenando que se o Lula ganhar, eles vão tomar sim as invasões, tá? E já junto a isso, né, junto a essa notícia aqui, pode colocar aqui, Vitor, eu gostaria de mostrar alguns vídeos para vocês refletirem de quanto que isso não é romântico, é perigoso e eu considero até mesmo como um ato até muitas vezes terrorista, tá? Coloca aqui o primeiro vídeo, ó. Para quem não sabe, essa instituição tinha estudos de mais de 20 anos, mais de 30 anos, biológico, né, genética e biológicos, estudos de lavouras, de plantas florestais, de um banco genético de mais de 30 anos e isso foi destruído. Coloca outro vídeo aí de uma invasão em uma propriedade rural. Sai da nossa frente! Vamos nos manter aqui na frente.
Para quem ainda acha que o MST ele é bonzinho, né? O artista que coloca um bonezinho do MST, dá uma olhada no que acontece quando eles invadem uma propriedade. Eu não quero tendenciar seu ponto de vista, sua visão ideológica, não quero trazer aqui nenhuma bandeira, tá? Mas eu quero sim que você reflita o quanto que isso pode trazer de segurança até para o próprio país, quando a gente fala em segurança jurídica, em propriedade privada, tá? Eu não quero ter minha casa invadida, eu não tenho propriedade rural, mas eu já vivi essa época em que as propriedades rurais eram invadidas e é muito triste a gente ter que dormir com uma carabina debaixo do travesseiro, imaginando que de madrugada possa entrar alguém dentro da sua propriedade, como vários clientes, amigos, pessoas do meu convívio viveram essa realidade ao longo dos anos do governo de esquerda. Então, realmente, só para a gente refletir o quanto de benefício um governo ou outro pode trazer para o país, tá bom? Pensa, seja lógico, seja bem consciente disso, tá? Tenha esse discernimento no momento de tomar sua decisão na hora de votar, tá? Eu justamente estou fazendo esse vídeo aqui porque a gente quer mostrar os indicadores e trazer essa reflexão para vocês e realmente aí você decide qual o número que você vai apertar lá no final, beleza? Um abraço, se você gostou desse vídeo, cara, dispara ele pra galera, manda nos grupos de WhatsApp, manda nos grupos de Telegram, de todo mundo aí e vamos realmente mostrar o que realmente está propondo cada candidato para o agro, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.